Muito bem-vindos a mais uma edição do nosso curso bíblico Logos. O nosso desejo é que, através da aula exposta, para além das informações apreendidas, você possa adquirir condições para desenvolver uma caminhada com Deus saudável e abençoadora. Para além das questões de caráter informativo, nós desejamos que, através do nosso curso, você possa aprender informações que sejam úteis para a sua praxe, para a sua vida diária. Que Deus em Cristo te abençoe nesta maravilhosa jornada de conhecimento e aprofundamento bíblico. Saudações de paz em Cristo Jesus a todos vocês. Graças te damos, Senhor, Pai querido, bondoso e eterno e bendito Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma oportunidade que tu nos ofereces, Pai, de podermos juntos estudarmos a tua santa e gloriosa palavra. Pai querido, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nesse momento temos recebido vários nossos irmãos. Abençoe cada família aqui representada e aqueles que, porventura, estejam se dirigindo online, para estar conosco, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja. E abençoe essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém. Maravilha, maravilha. Gente, detalhe. Pessoal, algumas sinalizações importantes. Mesmo você estudando a partir de casa, procure sempre ter em mãos, para além do seu livro de estudos, seja ele impresso ou digital, ter também uma Bíblia, é muito importante, e um material para anotação, tá? Eu tenho dito isso, inclusive, agora nas nossas celebrações, sobre a importância de você estar anotando sempre que possível. Por quê? Porque, às vezes, alguma informação importante, ela acaba que, por passar a largo, ou melhor, a gente acaba não se recordando dela depois de algum tempo. Quando você anota, você tem a possibilidade de ter aquilo gravado de alguma maneira para você pensar a posterior. Então, sempre criem esse hábito, né, de ter um material para anotação. Eu costumo dizer o seguinte: não tem como você estudar sem anotar. Estudo pressupõe, para além da atenção naquilo que está sendo compartilhado, a possibilidade de anotar. Eu louvo a Deus pelos irmãos que se empenham em participar, mesmo da parte do trabalho. É o caso aí do nosso irmão Djalma e de outros irmãos aqui, mas para você, sobretudo, que está em casa, procure ter essa dinâmica, porque isso vai te ajudar na questão da apreensão das informações à medida que as aulas vão avançando. Segunda informação importante: leia cada lição que for ministrada. Hoje é a de número 1. Como vocês não receberam o material impresso com antecedência, eu tenho a impressão que boa parte, se não a maioria, não teve oportunidade de ler. No entanto, a partir da próxima semana, já procure ler. São 3 ou 4 páginas no máximo, você já vai ter meio que o assunto em mente, porque depois, à medida que o professor abordar, você vai apenas, eu diria, confirmar aquilo que você leu e ampliar em alguma medida. Então, é muito importante ler durante a semana. Não é um texto muito longo, ou seja, você consegue ler em uma semana com alguma tranquilidade. Gente, esse material, eu acho que é sempre importante a gente honrar os autores, né? Então, esse material foi escrito pelo pastor César Carvalho. O pastor César é pastor de uma vigorosa igreja lá no Rio de Janeiro, inclusive na região da Meu Taquara, lá vizinho, na região Jacarepaguá, exatamente. do Leandro. Esteve ministrando para nós aqui ano passado, é que ele passou a desenvolver um trabalho missional lá no Nepal. Um homem de Deus, um homem calejado no sentido do ministério, muito experiente, por assim dizer. Então, pastor César Carvalho, e ele escreveu a duas mãos, né, com a nossa querida Nilda, que é a quem faz todo o trabalho de edição e revisão dos nossos textos, porque o texto é escrito, depois ele passa por um processo de edição e de revisão. Então, foi o pastor César Carvalho e a Nilda Nunes, que é também uma mulher muito preciosa, que tem um trabalho nessa área editorial muito relevante. Então, foram os dois que escreveram esse texto, que você vai ter na consultoria teológica. Aliás, é só para vocês terem uma ideia. Pastor, o que é o consultor teológico? O consultor teológico, no nosso caso aqui, é o pastor Sérgio Reinaldo. Qual que é o trabalho do pastor Sérgio? Ele faz toda uma verificação se os textos que nós estamos tendo em nível de estudo são harmônicos com a doutrina bíblica que nós professamos. Então, vai verificar se aquele texto não está
em desajuste, não teve qualquer tipo de equívoco, interpretação equivocada a respeito de um determinado texto, para que chegue para vocês o material mais saudável possível na perspectiva doutrinária. Lá na ficha técnica, por assim dizer, também vai ter o nosso querido Leandro Zardo, que cuida de toda a parte estrutural do nosso curso, as organizações diversas que nós estabelecemos, de modo a produzir o melhor conteúdo possível. Também tem lá a projeção gráfica, que é o Ivaldo Dias, que é quem trabalhou com a questão da diagramação e etc. E a capa é do Najaro Anambuque, pastor Najaro, lá de São José dos Campos, sempre trabalha conosco, desenvolvendo aí os trabalhos editoriais e gráficos. Tá bem, minha gente? Essa é uma breve apresentação, mas agora vamos, em definitivo, para o nosso conteúdo. Quando eu pensei nesse conteúdo e pensei sobre a importância de nós abordarmos esse assunto, esse desejo se deu pela compreensão por meio do exercício pastoral o, perdão a redundância, de problemas nós temos e podemos evitar se nós desenvolvermos adequadamente a maturidade na perspectiva de maturidade espiritual e maturidade cristã. Então, boa parte, eu até diria uma parte considerável dos problemas que nós temos, às vezes, na igreja, se dão por falta de maturidade. Então, quando a gente fala em maturidade cristã, a gente fala de uma segura redução das nossas dificuldades, tanto no aspecto pessoal, tanto no aspecto relacional. Para além disso, a maturidade cristã é uma atestação, e nós vamos ver isso à medida que nós estamos caminhando nessa temática, uma atestação do nosso desenvolvimento em Cristo, do nosso crescimento em Cristo, ou melhor, do desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Então é isso que a gente vai, ao longo dessas semanas, trabalhando. Eu coloquei uma frase aí, já de início, que uma das considerações da maturidade é que o aprendizado é ininterrupto, ou seja, a gente precisa sempre estar aberto ao aprendizado. A maturidade, ela ensina ou ela gera em nós essa perspectiva de que sempre há algo para aprender, que a gente não sabe o suficiente, que a gente precisa sempre estar aberto para aprender algo mais, tá bem? Então vamos lá. Eu vou começar agora em definitivo. Perfeito. Deixa eu colocar aqui para vocês alguma coisa relacionada à parte inicial aí do nosso livro de estudos. Eu só estou ajustando aqui porque eu quero ver alguns de vocês pela tela. Como não dá para ver todo mundo, deixa eu só ajustar de modo que eu consiga ver alguns de vocês e ainda ter a tela em vista. Só um minutinho aqui. Olha só, o caminho da maturidade possui caráter progressivo. Maturidade não é desenvolvida de forma instantânea. Ela pressupõe um processo que envolve o calejar dos pés, decorrentes da jornada da vida, o marcar da face, fruto do labor existencial, e o branquear dos cabelos como indicação que o tempo se impõe à pigmentação. Aqui nessa parte inicial, que é uma apresentação do conteúdo, eu vou escrever, no caso, essa parte aqui, é mais uma sinalização daquilo que implica maturidade no aspecto vivencial. Existem duas perspectivas de maturidade. Existe a maturidade cristã espiritual, que é aquela que nós vamos abordar mais diretamente no desenvolvimento desse conteúdo. Existe a maturidade vivencial, que é aquela que se dá por meio das experiências e da jornada da vida. Então, nesse ponto inicial, eu faço um aceno considerando a maturidade vivencial. No entanto, tanto a maturidade vivencial, tanto quanto a maturidade cristã espiritual, por assim dizer, elas não se dão de forma instantânea. Maturidade pressupõe processo. Maturidade pressupõe caminhada. Então, maturidade não é algo que se dá da noite para o dia. Então, maturidade implica um processo, um desenvolvimento. No caso da maturidade vivencial, essa maturidade que a gente vai adquirindo no percorrer da vida, o que ela demanda? Tempo, né? O desenrolar da vida. E a maturidade, na perspectiva cristã ou espiritual, ela demanda o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. A distinção é que na maturidade cristã
ou espiritual, não necessariamente ela se desenvolve mais no indivíduo que é mais, por assim dizer, mais velho no sentido de idade. Ou seja, você pode ter alguém com 50, 60 anos com menor maturidade espiritual do que alguém com 20 ou 30 anos. Mas mesmo na maturidade vivencial, isso pode ocorrer também. Embora eu entendo que na maturidade vivencial, e eu espero que vocês estejam entendendo bem essa distinção que eu estou fazendo entre maturidade cristã espiritual e maturidade vivencial, embora mesmo na maturidade vivencial, desculpa, eu dizia que na maturidade vivencial há mais possibilidade do indivíduo mais velho ser mais maduro do que o indivíduo mais jovem. Logo, na maturidade cristã espiritual, não necessariamente isso é uma regra. Mas o ponto-chave para essa parte inicial é que maturidade pressupõe processo, pressupõe desenvolvimento e pressupõe tempo. Aí eu coloco aqui no terceiro parágrafo aí, ó, a maturidade cristã, no entanto, está para além da maturidade vivencial, pois trata-se do desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, nos condicionando a desenvolver uma vida cristã. Esta palavra é chave enquanto se trata de maturidade, equilíbrio, uma vida cristã equilibrada e frutífera. A maturidade cristã contribui para que não trafeguemos na rodovia dos excessos. Se tem uma coisa que a maturidade gera em nós, é esse cuidado no que tange ou no que diz respeito os excessos. Uma pessoa madura, em geral, ela não trafega, por assim dizer, em linguagem figurada ou em linguagem de comparação, ela não trafega nos caminhos do excesso. Geralmente o excesso é assimilado por alguém imaturo. E excesso aqui em todas as áreas da vida. Então, onde há excesso, notadamente há imaturidade. Não é? E você sabe que todo excesso pressupõe prejuízos. Se você vê uma pessoa, por exemplo, numa autoestrada, andando sistematicamente a 150 quilômetros por hora, você não tenha dúvida que em algum momento essa pessoa vai ter um acidente, essa pessoa vai ter um problema. E na vida é a mesma coisa. Na jornada da vida, quando você vê alguém deliberadamente vivendo uma vida de excessos, em algum momento ela vai ter problema. Já a maturidade nos ensina fugir dos excessos, né? Eu já disse aqui para vocês, em outros contextos, há uma expressão que diz assim, ó, todo excesso pressupõe uma falta, né? Há uma outra expressão que diz, Joyce Meyer, que vai dizer que os excessos são playground de Satanás. Então, uma das sinalizações da maturidade é a gente não trafegar nos caminhos do excesso. A maturidade cristã nos instrui a não cultivarmos as ervas daninhas, aí está aqui do remorso, do ressentimento, que tanto fazem adoecer a alma. Ela nos ensina que na caminhada com Cristo, a prática excede as palavras. A maturidade cristã, ao contrário da vivencial, não está relacionada estritamente ao tempo ou à idade, mas à disposição de obedecermos a Deus independente das circunstâncias. Então, precisa ficar muito claro que a maturidade cristã, ela não necessariamente está conectada com a questão da idade, porque um indivíduo mais jovem pode ser espiritualmente mais maduro do que o indivíduo mais velho, porque se trata da nossa abertura para o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós. Até aqui, alguma dúvida? E eu paro 2 minutos para ir adiante. Alguma dúvida, alguma pontuação ou consideração ou ampliação sobre essa distinção, ainda que breve, de maturidade cristã com maturidade vivencial? Se tiver, só sinalizar com a mãozinha, falar à vontade, senão eu vou prosseguir. Maravilha. Vamos adelante, não é? Eu já dizia para você, já desde o início, que um cristão imaturo, além dos prejuízos pessoais, ele acaba repercutindo esses danos à comunidade que faz parte. Ou seja, uma pessoa imatura, em geral, ela vai ter problemas, escute bem o que eu vou dizer aqui, uma pessoa imatura, ela vai ter problemas e vai gerar problemas. Geralmente, quem gera problemas tem problema. Entende? Então, assim, repito, uma pessoa imatura, além dela ter problemas, ela tem problemas, ela vai gerar problemas.
Então, a imaturidade ela é prejudicial em via dupla. Tanto é prejudicial para o indivíduo que é imaturo, tanto quanto para as pessoas que estão à sua volta. Eu coloco aqui o seguinte, uma das posturas mais perceptíveis, terceiro parágrafo, na igreja contemporânea é a indisposição de seus membros para serem submetidos a quaisquer formas de confronto. O resultado desse tipo de postura é a formação de uma geração de cristãos mimados que não estão preparados para lidar com os desafios reais da vida cristã. Então, por que a gente tem hoje na igreja, em termos gerais, pessoas imaturas? Porque muitos daqueles que são cristãos não estão abertos para o confronto. As pessoas não querem ser confrontadas, elas não se dispõem a qualquer tipo de confronto. E aí o que acontece? Em razão da ausência de confronto, seja pela palavra, seja pelas instruções daqueles que se colocam na posição de liderança, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma geração de cristãos mimados que não estão preparados para lidar com os desafios da vida cristã. Tem gente, nós vamos ver adiante, que acredita piamente que Deus sempre vai atender seus pedidos. Tem gente que, se eventualmente for contrariado em qualquer coisa, já não quer mais servir a Deus. Qual que é o que isso demonstra? Falta de maturidade. Porque a maturidade vai me ensinar que a vida tem problema. Gente, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês, francamente. Veja bem, se a gente se dispõe a fazer parte de uma igreja, e aí seja a nossa ou qualquer outra igreja que você possa congregar ao longo da vida, o que a gente tem que ter que estar preparado para lidar? Com divergências, com dificuldades, com gente que pensa diferente, com gente que tem temperamento diferente, etc, etc. Com isso, eu estou dizendo o quê? Que a maturidade me ensina a perceber que nem tudo é flores, que a gente vai ter que lidar com decepções, que a gente vai ter que lidar com altos e baixos. O problema dessa geração de cristãos imaturos é que eles não sabem conviver com as dificuldades da jornada, eles não sabem conviver com as decepções da jornada. Tem gente que não aprendeu a enfrentar decepções. E ao longo da vida cristã, nós vamos desfrutar de muitas bênçãos, mas nós vamos ter que lidar com decepções. Decepções com as pessoas, decepções com aquilo que a gente pretendeu realizar e às vezes não aconteceu exatamente como a gente gostaria, mas não obstante essas decepções ou essas dificuldades, o que a maturidade cristã me ensina? Prosseguir. Eu não vou abandonar a fé, eu não vou desistir, eu não vou largar tudo, eu vou prosseguir, porque isso faz parte do processo, faz parte da jornada. É isso que vai fazendo com que eu desenvolva mais. Então, uma das perspectivas da maturidade é que ela me ajuda a olhar os problemas ou as dificuldades a partir de uma ótica distinta. Então, quando eu vou amadurecendo, eu vou lidando de uma forma distinta com os problemas ou com as eventuais dificuldades encontradas no percurso. Aí eu coloco aqui o seguinte, que o crescimento e, por consequência, o amadurecimento são comprovações de que temos assimilado de forma saudável os nutrientes existentes na palavra de Deus. Gente, esse é um detalhe importante. Você sabe que quando se trata, por exemplo, crianças em geral, em geral, não é uma regra, mas em geral elas são muito seletivas. Então, por exemplo, a criança, quando se trata de alimentação, ela tende a comer o quê? Se você deixar, menino só come doce, na sua grande maioria. Eles não vão querer comer outro tipo de alimento porque eles não veem necessidade, eles não entendem que aqueles alimentos, por mais que às vezes não sejam os mais desejáveis, têm os nutrientes que eles precisam. É óbvio que tem umas crianças maravilhosas, né, que comem brócolis, couve-flor, etc. Eu louvo a Deus por esses, né? Mas lamentavelmente é a minoria. Mas com isso eu estou querendo dizer o seguinte: como cristãos, quando se trata da palavra de Deus, é uma maravilha quando a gente desfruta do Salmo 23, por exemplo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma maravilha quando a gente desfruta dos não temas diversos que nós temos na Bíblia, das palavras de conforto, etc, etc. No entanto, a gente tem que estar disposto a comer, vez ou outra, os gilós, né, das Escrituras. Aquilo que não é tão palatável, não é tão agradável, mas é necessário para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Aquilo que é amargo, mas a gente precisa também assimilar na nossa dieta espiritual.
Então, eu costumo dizer que tem uns cristãos, e essa é a marca de um cristão imaturo, é os cristãos caixinha de promessa. Eu não sei se todos aqui lembram das caixinhas de promessa, né? Caixinha de promessa eram as caixinhas que vinham os versículozinhos em tiras, né? E, em geral, tinha 100 versículos, mas todos eram de bênção. Todos eram de bênção. Por que eu digo caixinha de promessa? Porque a pessoa ela só quer as bênçãos, no sentido assim, ela só quer a declaração de uma palavra de bênção. Ela não está disposta a lidar com um versículo, por exemplo, que confronta o caráter dela, que indica que ela precisa mudar de postura, que indica que ela, de repente, está tendo alguma postura hipócrita, que indica que, eventualmente, alguma coisa que ela está fazendo não deveria ser feita, posto que ela ou ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí, quando eu leio esses textos que me confrontam, eu pulo a página. Eu faço que não vi, porque eles não são tão agradáveis ou tão palatáveis, mas a maturidade me ensina que eu preciso absorver mesmo aquilo que não é palatável, e que às vezes é naquilo que não é palatável, tão saboroso, tão maravilhoso, é que está aquilo que eu preciso para o meu crescimento. Então eu aprendo que às vezes, como diziam os avós, né, é o remédio ruim que sara. Entende isso? Então, essa geração de cristãos imaturos, eles não estão dispostos a ouvir mensagens, por exemplo, que confrontam. Eu quero ouvir aquela mensagem do afago do ego, aquela mensagem que pressupõe que está tudo certo, aquela mensagem que exalta o Deus de amor, mas esconde o Deus que também exerce justiça. Você entende isso? E isso é perigoso. Por quê? Porque o camarada está em Cristo, mas ele não cresce, ele não desenvolve, ele não passa de nível. Não é? É muito lamentável quando você, por exemplo, conhece uma pessoa e aí você tem um contato com ela e, sei lá, fica 10 anos sem ver essa pessoa. Aí, quando você passou 10 anos sem ver a pessoa, você a reencontra e parece que ela está no mesmo nível, ela não cresceu, ela não evoluiu, ela não desenvolveu. Por que que isso aconteceu? Porque está faltando nutrição. E às vezes essa falta de nutrição não é porque não tinha um alimento, é porque o indivíduo não quer aquele tipo de alimento. Então a maturidade me leva para esse lugar onde eu entendo que eu não posso fugir dos confrontos, porque os confrontos é que vão me fazer crescer. Então é preciso ficar muito claro isso na nossa mente, no nosso coração. A indisposição ao confronto me coloca num lugar de maturidade e impede meu crescimento em Deus. Amém, minha gente? Posso prosseguir? Aí aqui nós já vamos entrar para a aula propriamente dita, depois dessa breve introdução. Aí tem um texto aqui de São Paulo escrevendo a igreja coríntia, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, ele vai falar assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti, ou a depender da tradução, deixei as coisas próprias de menino. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Tem a fase de ser menino, realmente. E não é demérito, não é? Você tem aquela fase que você está conhecendo a Cristo, que tudo é novo, você está se desenvolvendo em Deus, maravilha. Mas você não pode ficar estagnado nessa fase. Você tem que ir crescendo, você tem que ir desenvolvendo, você tem que ir melhorando. É interessante que a gente no Reading Shelter, eu me lembro de ler agora, nesses dias anteriores, me esqueci agora o capítulo e o versículo, mas falando sobre Jesus, obviamente num outro contexto, mas eu acho que conecta aqui com o que a gente está falando, fala assim, que ele a cada dia crescia em graça e em virtude ou em conhecimento, depende da tradução. Ou seja, o tempo ia passando e Jesus ia crescendo em estatura, em conhecimento e em graça. Ou seja, a gente tem que, com o passar do tempo, ir crescendo, e desenvolvendo, e ir melhorando, por assim dizer. Perfeito? Objetivo dessa nossa aula de hoje, inspirar os crentes a refletirem sobre o seu próprio crescimento espiritual e incentivá-los a prosseguirem sua jornada de amadurecimento em Cristo. Perfeito. Eu preciso de uma participação só, uma participação aqui para a gente ampliar. Alguém com suas palavras que possa me dizer, de forma breve, com as suas palavras, tá? Não precisa preocupar de estar de acordo com o que está aqui na tela, não. Alguém que possa, nas suas palavras, definir o que é maturidade com suas palavras. Me ajudem, por favor. Eu só preciso de um participante por hora.
não precisam ficar ansiosos, né, pastor? Tipo, Pode tem espaço para devagarzinho, todo né? mundo. Essa aqui é só para aquecer. O que é maturidade? Se alguém te perguntar assim, ó, defina maturidade em algumas palavras, como você definiria? Pastor, Claro, paz, todo tá, mundo. O nome já indica maduro, né? Então, quanto mais experiente, é igual o senhor está falando aí, a gente vai crescendo e vai aprendendo mais, né? Então, não adianta, é igual a gente às vezes tenta colocar na cabeça dos filhos da gente aquilo que a gente já passou, porque a gente já teve conhecimento disso, então a gente já tem a maturidade. Só que eles ainda não têm essa maturidade, porque vai ser um processo. Então, para mim, maturidade é você ter um processo na sua vida, tem que ter tempo para poder conseguir adquirir essa maturidade. Tem que correr atrás dessa maturidade. Tudo que a gente passa, a gente tem que colocar como conhecimento e ter essa maturidade, igual o senhor também está falando desse negócio da gente entender as pessoas na igreja, né? Porque a gente não pode ser esse cristão assim, dodóizinho, né? Que tudo que fala já fica chateado, não sei o quê. A gente tem que saber quando a gente está errado e quando a gente está certo. Então, isso que é a maturidade, né? Para mim. perfeitamente. Muito obrigado. Excelente, Paulinha, a sinalização. Leandro, chegou alguma coisa no chat? Eu vi que chegou, mas eu não consigo ler. Se você puder sinalizar. Me parece que o pastor Oliveira está respondendo essa pergunta e destacou o seguinte, ó, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Talvez falando da maturidade Perfeito. No é, sentido de, né? vivencial, Ok. eu imagino. Deixa eu ver se alguém mais. Aqui, ó, Moacir. Acabou de colocar, pastor. Meu querido Opa, Moacir, abraço. Amadurecer espiritualmente falando é passar da forma imatura de pensar e agir para uma forma madura. perfeito. Muito Né? obrigado pelas participações. Está começando a aquecer, Leandro. Vamos lá. Olha só. Exatamente. A pessoa madura age com reflexão. O que é essa questão de agir com reflexão? Nós, inclusive, vamos ter uma aula sobre isso. A pessoa pensa antes de agir. Ela não é precipitada. Se tem uma coisa que é muito intrínseca, se assim posso dizer, ou seja, está bastante conectada com a maturidade, é a capacidade de pensar antes de agir. Pessoas extremamente precipitadas, pessoas que falam o que pensam, pessoas que sabe, que age assim de uma hora para outra, implica, de certo modo, imaturidade. Porque a maturidade vai me ensinar a refletir. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é o momento certo de falar? Qual a melhor forma de agir nessa situação? Vez ou outra eu estou em atendimentos pastorais, e as pessoas em geral querem respostas imediatas, não é? E eu fico pensando, né? Primeiro que, lamentavelmente, quaisquer que sejam os pastores, a gente não consegue ter resposta para tudo, né? Tem muita coisa que você não consegue dizer, olha, faça dessa maneira, ainda que você queira, né? A gente não tem uma resposta na hora, uma resposta pronta. Eu tá para ser lançado um livro assim, ó, todas as respostas que um pastor deveria. Não existe isso. Por que não, é óbvio, existem situações que você já tem uma perspectiva de como é que pode ser, de como é que pode lidar com aquela situação, etc. Mas para outras não tem como, porque o indivíduo é distinto. Então, às vezes, você está tratando. Imagine, às vezes você está. Suponhamos um desafio conjugal. Dois casais vivendo o mesmo desafio conjugal não pressupõe a mesma resposta, porque cada um tem uma história, cada um tem uma situação, tem um que é reincidente, tem outro que não é, tem um que é mais novo, tem um que é mais. Então, tudo isso influi naquilo que você vai compartilhar em termos de conselho. Então, se você dá uma resposta de imediato, a depender da situação, você pode correr um grande risco, nesse exemplo do pastor, de dar um conselho equivocado, de direcionar as pessoas para uma atitude que vai trazer problemas a posterior. Então, a maturidade ela age com reflexão, bom senso, prudência, estado de um fruto que alcançou o seu desenvolvimento completo. Nesse aqui, na verdade, eu estou fazendo menção da, da explicação, por assim dizer, que o dicionário Michaelis dá para a palavra maturidade. Maturidade cristã, aí volto aqui a repetir,
é o desenvolvimento da fé e do caráter que reflete Cristo em todas as áreas da nossa vida. A esse ponto aqui, eu queria que vocês pensassem bem. Esse ponto inicial aí, ó, onde está dizendo assim, a maturidade não se refere à aquisição de conhecimento bíblico, mas ao crescimento promovido pelo Espírito, ou pelo fruto do Espírito em nós e a aplicação prática da fé nas situações da vida real. Gente, maturidade cristã não é sobre você conhecer a Bíblia de cor e salteado. Existem pessoas que sabem citar versículos de cor, conhecem todos os textos bíblicos, mas isso não necessariamente implica maturidade. Porque maturidade, para além de conhecer o texto bíblico, é colocá-lo em prática na minha vida diária. Entende? Então, não é sobre conhecimento no sentido intelectual apenas, é sobre o conhecimento que se estabelece no caráter vivencial. Aquilo começa a fazer parte da minha praxe, parte da minha vida. Então, eu não somente sei sobre um texto, eu vivo esse texto. Então, a maturidade cristã vai me ajudar nesse aspecto. E aí, veja bem, os nossos autores sinalizaram aqui, está aí no segundo quadro de vocês, deixa eu só ajustar aqui de novo, Paulo exorta os cristãos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Não é sobre conhecer apenas, é sobre como usar esse conhecimento de forma prática e saudável. Perfeito. Os autores agora, nesse ponto, eles vão começar na altura aí da página, depois que vocês estiverem com o material, acredito na altura da página 11, página 12, nós vamos ter o seguinte. O pano de fundo aqui será o texto de 1 Coríntios capítulo 13. E aí, Coríntios capítulo 13, isso em minhas palavras, de forma muito resumida, vai dizer o seguinte, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse poderes sobrenaturais, ainda que eu fizesse coisas extraordinárias, isso em minhas palavras, não tivesse amor, isso de nada seria. O que que a gente aprende aqui? Qual que é a lição que nós temos aqui? É que quaisquer habilidades sobrenaturais, especiais, distintas ou diferenciadas, ausentes do amor, elas não alcançam o objetivo desejado enquanto a gente pensa em aquilo que é desejável, não é? Então, veja aqui, ó, último parágrafo. A maturidade nos lembra que não é somente sobre fazer, mas sobre o que me motiva em minhas realizações. Então, até antes disso, que é a parte primeira. O apóstolo Gentios, no contexto de 1 Coríntios 13, afirma que as habilidades do indivíduo são inúteis, ainda que alguém seja comprovadamente articulado e fale com grande elocução e erudição, que seja poliglota e muito conectado com o sobrenatural, a prova de que alcançou a compreensão do que significa uma vida madura é a prática do amor. O que é o resumo daquilo que Paulo pretende dizer nesse texto? É que qualquer capacidade especial ou sobrenatural ausente do amor, ela é ineficiente e é a atestação de que nós não estamos maduros o suficiente. Porque a maturidade vai me ensinar que não é só sobre a minha capacidade ou sobre o dom que eu possuo, mas é sobre a motivação com a qual eu estou usando esse dom. Esse é um ponto muito importante. Então, eu digo sempre aqui na igreja, né? Nós olhamos muito a ação. Deus olha a motivação. O que me leva a fazer? Com qual propósito eu estou fazendo? Então, a maturidade, veja, eu me lembro de uma história interessante, essas histórias práticas, né? De uma situação que não está relacionada à nossa vivência aqui, mas eu me lembro de um pastor amigo me contando que na igreja dele, as irmãs estavam fazendo cantina e, no entanto, ao fazer a cantina, uma delas fazia com a seguinte motivação: eu vou provar nessa igreja que ninguém faz coxinha melhor do que a minha. Que a minha coxinha, sabe? E aí tinha todo um drama de bastidor nesse debate sobre a coxinha que a irmã fazia, etc. e tal. É um exemplo simples assim que eu estou dando, mas é chamando a atenção
de que, embora a irmã estivesse ajudando a igreja naquele contexto específico, fazendo a coxinha para a cantina, a motivação era equivocada. A motivação pressupõe falta de maturidade. Porque ao exercer algo para Deus, seja na cantina, seja em qualquer outro, eu estou dando esse exemplo aqui, mas seja em qualquer outro ministério da igreja, e a minha motivação for dizer assim, tá vendo que eu faço e o outro não faz, tá vendo que o que eu faço é melhor que o de todo mundo, primeiro, Deus não se agrada disso e não está sendo recebido, você pode até estar sanando uma necessidade da igreja naquele momento, mas não é isso que se espera em Deus. Então, quaisquer coisas que eu faça, eu preciso fazer em amor, é preciso sondar a minha motivação. Isso parece ser muito básico, eu estou dando um exemplo extremamente básico, mas isso pode alcançar outras tantas questões da nossa vida. Então, mais do que a ação, Deus está percebendo a nossa motivação. Perfeito? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui, minha gente? Por favor. Pois bem, então, que fique clara essa questão, não é só sobre a ação, é sobre a motivação, e pessoas maduras, elas estão mais conectadas com a motivação do que a ação. E você sabe, gente, aí se me permitem um parêntese, uma coisa que eu faço muito frequente, e eu sugiro vocês fazerem também, é sempre orar a Deus dizendo assim, Senhor, guarde o meu coração de motivações equivocadas. Porque muito facilmente a gente pode cair na armadilha de estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. A gente precisa ser muito cuidadoso, a gente precisa sempre pedir para que o Senhor sonde os nossos corações, a gente precisa sempre estar meio que vigiando nesse aspecto, né? No sentido de que a gente não se perca do propósito daquilo que nós estamos fazendo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E aí, detalhe, essa postura exige maturidade. Você ter essa postura de autoavaliação é uma postura de maturidade, porque o maduro, ele sempre percebe a necessidade de melhora. Você quer ver uma designação de alguém imaturo? É alguém que já acha que está supimpa, por assim dizer, usando uma linguagem extremamente arcaica aí. Ah, não, já está tudo bom, eu sou. Se você vê alguém se vangloriando, dizendo, ah, eu sou, porque não é maduro. Porque o maduro sempre tem esse olhar de, olha, eu preciso ainda melhorar um pouco mais, isso aqui ainda precisa ser melhor ajustado, eu preciso que Cristo desenvolva mais essa área da minha vida. Então, essa postura é muito importante. Detalhe aqui importante, gente, esse processo de maturidade e de crescimento, ele não é desenvolvido na perspectiva espiritual apenas com o nosso esforço próprio, há de se ter uma ação do Espírito Santo em nós. Então, é o Espírito Santo que, por meio do seu agir, vai fazendo que o fruto dele se desenvolva em nós, levando-nos a essa condição de maturidade. Então, não é obra humana meramente, é uma ação do Espírito Santo em nós. Isso não isenta de todo a nossa parte no sentido da nossa disposição em sermos maduros, mas é preciso entender que à medida que nós vamos dando espaço para o Espírito Santo agir em nós, é que a gente vai amadurecendo e desenvolvendo, tá bem? Aí o autor cita aqui João capítulo 15, o verso 5, a parte última, sobretudo, vai dizer assim, ó, vocês precisam entender que sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem ou nada podeis fazer, tá bem? Deixa eu ir mais um pouquinho adiante. Então, o primeiro ponto, esse tópico que a gente está trabalhando agora, são evidências de que uma pessoa está no caminho da maturidade cristã. Qual que é o primeiro ponto? Reconhecimento. Deixa eu fazer algo aqui, gente. Aqui. Reconhecimento de que não pode promover o próprio crescimento, ou seja, o crescimento é uma ação do Espírito Santo em nós. Segundo ponto, autodisciplina. O cristão maduro aprende a dominar suas paixões e desejos. Agora, se me permitem uma pergunta. Gente, à medida que nós entregamos a nossa vida para Jesus ou para Cristo, os desejos que nós temos, sejam eles quais forem, e eu estou falando de desejos contrários à vontade de Deus para nós, eles vão desaparecer? Eles vão deixar de existir? O que vocês acham? Alguém me ajude aí. Não, os desejos eles não vão desaparecer. O que vai fazer a Perdão. diferença é como você reage a eles.
A excelente sinalização da Camila. E todos estão dizendo aí não, Não, é. mas a diferença é como você reage a eles, a Camila disse aqui agora. Então, a Camila disse que não é sobre o desejo sumir, mas é sobre como a gente vai lidar com ele, né, em outras palavras. E é justamente sobre isso. Veja, a 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 ao 27, esse texto é muito interessante. Fala assim, ó, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nossos desejos, por vezes, aí já fala minha, não serão eliminados, por isso precisam ser controlados. No entanto, não se trata de um controle humano apenas, mas da ação do Espírito Santo em nós. Ou seja, a maturidade cristã, ela desenvolve em nós esse senso de autodisciplina. Eu não vou fazer tudo que eu quero. Eu preciso compreender que algumas coisas, ainda que eu deseje, eu não devo fazê-lo. Entende? É aquela questão do domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito. Djalma, pode ficar à vontade, meu irmão. Eu só queria aceitar nesse contexto a passagem que o apóstolo Paulo diz que o que ele quer fazer de bom, ele não faz, não consegue fazer, mas o que ele não quer, isso ele faz. Ele fala, miserável homem que sou, né? Porque a luta como ele mesmo falou também em Efésios 6, né? Que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais, né? Contra as forças do mal, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, muito obrigado, aliás, Djalma, pela sua participação. Então, segunda característica, a gente está aqui nessa parte onde a gente está lidando com a questão a gente está aqui vendo essa questão de evidências de que uma pessoa está no caminho da maturidade cristã. Então, a primeira, reconhecimento que não pode promover o próprio crescimento. A segunda, essa questão da autodisciplina. Nós vamos ter que continuar lidando com desejos e vontades que não são de acordo com o propósito de Deus para nós. E a gente vai precisar ter autodisciplina. Terceiro, capacidade de amar profundamente e perdoar. Gente, aí aqui vai entrar essa questão que a gente conversou um pouquinho anteriormente. O que ocorre? A gente precisa entender que, eu já disse aqui, deixa eu tentar usar uma linguagem mais simples, né? Que ao longo da caminhada, em algum momento, alguém vai chutar nossa canela. Em algum momento, alguém vai fazer alguma coisa que eventualmente a gente não gostaria que fosse feita. E aí, o que eu preciso exercer quando isso acontecer? O amor cristão e o perdão. Aliás, você sabia que essas dificuldades que a gente às vezes vivencia, especialmente nas relações cristãs, elas são uma maneira da gente exercitar o amor. O amor cristão, ele é exercitado sobretudo nesse ambiente de gente diferente que em algum momento se fere, que em algum momento fala alguma coisa que não deveria falar, que em algum momento é ferido pelo outro. Então, é nesse ambiente que eu vou desenvolvendo o caráter de Cristo. E é tão interessante isso, porque é por essa razão que você não tem como desenvolver vida cristã isolada. Vida cristã pressupõe conviver com o outro, por mais difícil que isso seja. Então não dá para mim ser um cristão autêntico me trancando num quarto, me isolando de tudo e de todos. Não dá. Você vai ter que estar num ambiente de fé, vivendo com gente diferente. Você vai ter que estar disposto a conviver com as dificuldades. Porque é quando eu convivo com essas diferenças, com essas dores, com essas limitações, com esses desarranjos que a gente vez ou outra tem que conviver, que eu vou crescendo e que o caráter de Cristo vai sendo desenvolvido em mim. Então, nas relações com a comunidade de fé, com a igreja, por assim dizer, eu vou ter que, em algum momento, perdoar, mas, para além disso, em algum momento eu vou ter que ser perdoado. Porque, às vezes, a gente sempre se coloca nesse lugar, né, de alguém que vai ter que ofertar o perdão. Mas e quando é o contrário?
Quando alguém tem que me ofertar o perdão, porque de vez em quando não foi o outro que chutou minha canela, foi eu que chutei a dele. E aí agora não é eu que tenho que perdoá-lo, ele tem que me perdoar. Então essa dinâmica, ela é presente na vida cristã. E isso só se dá quando o indivíduo é maduro. Por quê? Porque a imaturidade me coloca num lugar onde eu penso que a igreja é feita de arcanjo e querubim, que ninguém erra, que ninguém tem defeito. Já vi as pessoas que têm essa perspectiva? Não, porque eu vim para a igreja, eu fiquei decepcionado, porque aqui tem gente problemática. Você veio para a igreja é isso aí, minha gente. Né? Arcanjo e querubim é no céu depois do arrebatamento, aí nós vamos estar em outro nível, né? Aí nós alcançamos a maturidade no sentido perfeito. Então, quando você vê alguém com muita dificuldade para lidar com as distinções, com as diferenças, com os problemas que acontecem na vida da igreja, é porque está faltando se amadurecer. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar os problemas como se eles fossem normais, mas estou dizendo que a gente precisa entender que eles vão acontecer. Por mais abençoada que seja a igreja, por mais abençoado do que seja o ambiente, em algum momento vai ter complicações e dificuldades. E a maturidade vai me ensinar a lidar com isso. Você já viu aqueles irmãos? Muito provável você já conheça alguém assim, que ele já congregou em 385 igrejas. E por que ele congregou em 385 igrejas? Porque ele fica tentando encontrar um lugar onde ele não vai ter problema. Ele não vai achar esse lugar. Porque tal igreja é boa num aspecto, mas talvez é deficiente em outro. E em todas vai ter que lidar com algum problema. E às vezes, o problema é a gente mesmo. Aliás, a maturidade até me faz ter essa perspectiva de que às vezes o problema, inclusive nós vamos ter uma aula sobre isso, às vezes o problema não é o outro, às vezes o problema é a gente. Porque é muito mais fácil eu ver o outro como um problema, e é muito difícil ver que eu sou o problema. Eu me lembro do pastor, um pastor muito querido na minha adolescência, ele disse algo, uma mensagem que eu nunca mais esqueci. Camila está dizendo que são os irmãos alecrim dourado, né? Mas eu me lembro do pastor dizendo o seguinte, que quando todo mundo é o problema, desconfie, talvez o problema não seja os outros, seja você. Quando você vê problema em todo mundo está errado, todo mundo não sei, talvez o problema não está nas pessoas, talvez está na gente. A gente precisa ter maturidade para lidar com isso. E isso é maturidade, é falar, peraí, será que não estou sendo eu o causador dessa dificuldade? Será que eu não posso melhorar de alguma forma? Será que eu não posso dar 2 passos atrás em vez de ficar o tempo todo querendo dar 2 passos à frente, sendo que eu estou tendo sinalizações que o problema pode estar comigo? Maturidade. Tem gente que se acontece qualquer divergência, não, agora eu vou deixar de ir na igreja, porque... Não, irmãos, as dificuldades da vida existem. Então vai ter um irmão que não vai te cumprimentar, vai ter um dia que você vai chegar na igreja e alguém da diaconia vai estar mal-humorado, vai te dar uma resposta. Eu espero que não, mas pode ser que vai ter. Por quê? Porque faz parte da vida. Vai ter um dia que o líder não vai te responder, vai ter um dia que o pastor vai ser um pouco rude, né? São coisas que acontecem, a gente precisa lidar com isso. Pastor Edson, Porque, por favor, Leandro. a Ana Paula falou que aqui não tem dessa gente, não. Tá Graças a Deus, graças a Deus. Né? E aí, veja bem, e quando acontecer isso, o que a maturidade me ensina? Vamos sentar, vamos conversar. Ô, irmão, você chutou minha canela no começo do culto, fiquei tão chateado, vamos resolver esse negócio. Vamos resolver. Porque não, falta, a gente precisa lidar melhor com essas situações. Eu penso como oportunidade muito grande, perdão, que nós vamos ter ao longo dessas semanas de estudo, vai ser justamente pensar sobre essas questões reais da vida cristã. Eu não quero falar sobre nada hipotético, longe de... Vamos pensar na gente, na nossa vivência, no nosso dia a dia. Como é que a gente está lidando com os problemas que nos ocorrem na nossa vida cristã, ao longo da nossa vida cristã, com as divergências, com as dificuldades, não é? Com os altos e baixos. Como é que a gente lida com isso? Então, essa forma de lidar com as nossas dificuldades é que sinalizam a medida da nossa maturidade. Se você se chateia com qualquer coisa, se você quer deixar de congregar por qualquer coisa, se você, sabe, maturidade. Aqui o Marcelo dizendo que a diaconia é bem madura. Agora, os da diaconia estão defendendo. Veja, gente, é tudo em título de exemplo. Viu? Nossa diaconia é uma maturidade assim, maravilhosa. Graças ao bom Deus, né? Graças ao bom Deus. Mas, verdade seja, eu estou dando esses exemplos da vida da igreja porque a igreja é isso, gente. Eu estou na igreja de garoto e sempre teve suas dificuldades, seus problemas. Agora, o que vai me ajudar a lidar com isso é a maturidade, porque senão, meu irmão,
eu não vou conseguir servir a Deus em lugar nenhum, porque todo lugar, eventualmente, terá suas dificuldades. Então, essa capacidade de amar profundamente e perdoar faz parte do desenvolvimento do caráter de Cristo em nós e é uma sinalização que a gente é maduro. O Marcelo dizendo, defende a gente, Paulinha. Ela já defendeu ali, ela falou que... Maravilha. Olha aqui, estabilidade nas provações. Gente, você sabe que um traço muito marcante da imaturidade, deixa eu tentar encontrar um exemplo adequado, é ver a vida através ou a partir de óculos cor-de-rosa. Você consegue entender isso? É achar que o mundo é meio que uma Alice no País das Maravilhas. A vida não é assim. A gente precisa entender que tem problema, que tem dificuldade, que tem orações que não vão ser respondidas da forma que a gente gostaria que fossem. Porque é maravilhoso quando a oração ela corresponde ao desejo do nosso coração. E quando é o contrário? Nós vamos ter uma aula agora, nas próximas semanas, sobre o não. O que a gente faz quando a gente recebe um não? O que a gente faz quando a porta que a gente esperava que se abrisse não se abra, ela fecha? E aí? Eu desisto, eu volto atrás, eu jogo tudo para o alto, ou eu entendo que essas dificuldades elas fazem parte do processo do desenvolvimento do propósito de Deus na minha vida. Aliás, a maturidade me faz entender dificuldades como meios de cumprir um propósito, e não o contrário. Eu até coloquei aqui, ó, Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4, e eu preferi, inclusive, colocar na versão da Bíblia Viva, porque eu acho que ela é bem, assim, clara na expressão do texto. Ela fala assim, ó, queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações. É uma pergunta, né? Então, sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Eu gostei dessa parte que ele fala aqui, ó, não procurem desviar-se dos seus problemas. A maturidade me ensina que eu vou ter que lidar com meus problemas, eu vou ter que lidar com as minhas dificuldades. Não adianta eu fugir. Ah, não, eu não tenho. Você já viu aquelas pessoas que elas sempre ficam protelando, escondendo o problema, como se o fato de eu fingir que ele não existisse fizesse com que ele fosse eliminado? Gente, fingir que um problema não existe não faz que ele deixe de existir. Às vezes você tem que enfrentar essa dificuldade, tem que enfrentar esse problema, porque isso é necessário para o seu desenvolvimento. A fuga, nesse contexto que eu estou dizendo aqui, é um impeditivo para o nosso crescimento. Então, a maturidade me faz... Não é sensato eu desejar problema. No entanto, enquanto diante deles, eu preciso entender que eles precisam ser superados, que eu preciso lidar com eles. E que não é fugindo que a gente vai resolver. Tem gente, toda pessoa que foge das dificuldades da vida não cresce. Você já viu quando um pai poupa os filhos das dificuldades? O que vai acontecer com esse filho? Ele não vai ter condição de lá na frente lidar com seus problemas. Você pode, isso é quase que uma regra. Todo filho que é poupado de adversidades se torna um adulto frágil, incapaz de lidar com as suas dificuldades. Já viu aquele moço, aquela moça que ele já tem 35, 40, 45 anos de idade, mas ainda depende dos pais diretamente? Sabe o que acontece? Sabe qual que é o reflexo disso? Imaturidade. Em algum momento ele foi privado de lidar com os problemas. Agora ele cresceu, é um homem adulto, é uma mulher adulta, mas ele não está preparado para lidar com as dificuldades. Então, essa privação das dificuldades, esse evitar das dificuldades compromete a nossa maturidade. Então, a maturidade cristã é isso, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter não, vai ter porta fechada, vai ter desafio, mas ainda assim eu vou continuar a minha trajetória fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Olha, eu tenho muitos sonhos, muitos desejos, muitas vontades, e alguns deles eu tenho orado a Deus, Senhor, que o Senhor faça cumprir. Mas se eventualmente não se cumprirem, eu vou ficar triste? Vou. Mas vou deixar de fazer o que Deus me propôs a fazer? Em absoluto não. Porque a nossa vida não pode ser baseada só nos resultados positivos. Entende? A gente tem que estar preparado para os resultados negativos. E esse é um traço da maturidade, estar preparado
para os resultados negativos, que eles podem vir a ocorrer. Vamos lá. Como alcançar a maturidade? Nossos autores dão aqui algumas sugestões, buscando conhecimento na palavra. Buscando conhecimento na palavra. Tanto quanto mais leio a palavra, mais conhecimento eu absorvo dela, e isso vai me dando maturidade. Congregando em uma igreja saudável. Há uma expressão que diz assim: não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais próximo da Bíblia. Procure um ambiente congregacional saudável. Saudável não significa isento de problemas. Saudável significa, ainda que com problemas, sabendo lidar com esses problemas. Então, procure congregar numa comunidade de fé saudável. Cultive uma vida de oração constante. Submeta-se ao Espírito Santo. Agora, uma pergunta tentadora. Alguém muito usado por Deus. Imagine alguém que prega e é muito usado, ou alguém que ora e Deus faz coisas assim extraordinárias. Ainda assim pode ser uma pessoa imatura? O que vocês acham? Boa pergunta, hein? Ou vocês acreditam que necessariamente alguém usado por Deus de uma forma extraordinária necessariamente é maduro? E aí, o que vocês acham? Eu acho que não necessariamente. Às vezes Djalma, a pessoa pode ser uma pessoa muito usada por Deus operar milagres, maravilhas através dele, e dependendo da motivação, dependendo de como o ego dele fica, e é isso que vai demonstrar se ele é maduro ou não, porque não é ele que faz, mas é o Senhor, né? perfeito. O Moacir respondeu sim, mas eu não sei se respondeu. Mais alguém para responder aí? Uma Eu acho que não, pessoa. pastor. Como é que é, Fernando? Por favor, meu irmão. A pergunta foi se uma pessoa muito usada por Deus, se isso mostra sinal de maturidade também? Se necessariamente ela é madura, isso? Não, Não. Por quê? porque pegando alguns exemplos da Bíblia, a gente pode descartar isso. Por exemplo, Sansão, Balaão, o próprio Salomão, são alguns exemplos que foram homens usados por Deus, andaram com Deus e não tiveram uma maturidade necessária. Perfeitamente. O que a gente compreende a partir disso é o seguinte, gente. Dom não determina maturidade. Fruto, sim. Dom, não. Então, por exemplo, você pode ter alguém que tem o dom da palavra, ou o dom de interpretar línguas estranhas, algo assim, o dom de curar. E não necessariamente essa pessoa é madura. Então, dons não definem maturidade. O Fernando até, inclusive, deu alguns exemplos. Então, eu conheço pessoas que são poderosas em Deus, mas que às vezes falta maturidade em alguns aspectos. Às vezes falam uma coisa que não deveria falar, né? É precipitado no agir, e é usado por Deus. Né? São homens ou mulheres de Deus, mas ainda precisam de aperfeiçoar a questão da maturidade. Então, você pode ter alguém poderoso no espírito, e aí eu nem estou falando aqui, o Djalma inclusive citou, daqueles que são levados por uma motivação equivocada, nós mencionamos isso lá anteriormente. Tem gente que até a motivação é boa, mas como ele não é maduro, ele não utiliza bem o recurso que ele tem, entende? Então, assim, Deus deu um dom para ele é um homem de Deus, ou ela é uma mulher de Deus, mas por falta de maturidade, ele gere de forma, às vezes, equivocada o dom que lhe foi confiado. E aí, às vezes, em algumas ocasiões, ele gera problema ou ele gera dificuldade. Eu acho que o Moacir queria sinalizar alguma coisa, eu tenho a impressão que vai a mão dele levantada. Se está por aí, pode ficar. Eu não estava conseguindo abrir aqui o áudio. Eu acho que Fica à entendi. vontade. Esse sim que eu disse que, no caso, a pessoa pode ser bem usado por Deus, mas ele não desenvolveu ainda essa questão de maturidade, porque, se a gente for ver bem, a maturidade vem mais no sentido do fruto do Espírito, né? Que é aquilo que valida o uso dos dons espirituais, que a gente está comentando que a pessoa pode ser muito usada por Deus, né? E ter até dons poderosos no sentido, né? Mas como ele não desenvolveu ainda aquele caráter
de Cristo, né, que participa ali do dom espiritual, do fruto do Espírito, ele pode estar com essa maturidade ainda por fazer, não está desenvolvida completamente, né? E passa por essas situações aí situações difíceis, né? Que a gente vê muitos pregadores que pregam bem, mas tem uma boa palavra, né? Não digo pregador, mas pessoas, né, que têm uma boa palavra, mas peca no sentido do desenvolvimento com a administração da igreja, com pessoas, com o próximo. Então, não é necessariamente a pessoa ter ambas as coisas envolvidas, né? Excelente, é isso mesmo, Marcelo. Muito obrigado aí pela participação. É isso mesmo. Ou às vezes vai falar alguma coisa, que é o seguinte, gente, veja bem, ó, eu vou dar um exemplo para vocês prático aqui. Eu acho que os exemplos práticos eles enriquecem muito. Veja bem, imagine que eu sou pastor e eu estou no culto público e Deus me dá uma palavra de repreensão para alguém específico. Não estou falando da palavra de repreensão para a comunidade, né? Porque às vezes Deus vai dar uma palavra de confronto para a igreja, mas para uma pessoa específica. E aí, o que eu faço? Em vez de eu, de repente, no pós-culto, em algum momento, chamar esse irmão e dizer, meu irmão, é o seguinte, Deus colocou no meu coração que você tem que melhorar essa e essa área, eu chamo esse irmão na frente de todo mundo, de toda a comunidade, e faço essa reprimenda, entre aspas, de forma pública. Então, eu não estou colocando em xeque aqui se foi Deus que falou ou não, porque tem uns casos que até que não foi nem Deus que falou, não mesmo, né? Mas vamos considerar que foi Deus que falou. Eu não estou colocando em xeque, Deus falou. Aquele irmão X precisa receber aquela palavra. Mas será que ela precisa ser expressada publicamente? Será que vai haver valia dela ser dita para todas as pessoas? Ou será que ela deve ser dita apenas para aquele irmão específico? É uma coisa a pensar. Mas, às vezes, num afã de mostrar que eu estou sendo usado por Deus, aí eu quero trazer o irmão a público. Aí entra o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu exponho o irmão a fim de demonstrar ou de realizar uma autopromoção, o que está demonstrando com isso? Falta de amor, imaturidade. Porque o amor não vai me isentar de repreender ou de entregar a palavra de repreensão, mas vai me ajudar a fazê-lo da forma correta. E até para repreensão tem uma forma correta. Fica claro isso para vocês? Então, assim, a repreensão, gente, eu não estou generalizando, porque há casos e casos. Talvez existam situações em que, a depender da repreensão, infelizmente ela precisa ser feita de forma pública. Mas eu estou falando de um exemplo onde às vezes não é necessário, porque a comunidade não vai contribuir em nada com aquele processo. Você só está expondo a pessoa a mais para uma porção de pessoas que não precisariam estar par daquilo. Pastor, Entende? E às vezes, como tipo, desculpa. Tem até uma frase que diz que elogiar em público e criticar no privado, né? Repreender no Exatamente, é privado. básico, né, Moacir? É básico E, isso. inclusive, até lembrei até do pastor José Brandão, né? Ele deu um exemplo, né? O que aconteceu com ele, né? Até no estudo bíblico de Bereanos, ele citou um fato que aconteceu com ele, de uma irmã, os irmãos lembram, né? Que subiu no púlpito ali para falar alguma coisa, no horário que não era para ser falado, e ele chamou a igreja para orar, e todos fecharam os olhos. Nesse momento, ele foi lá e desceu a irmã com cuidado ali, e conversou com ela no particular, evitando, né? Ela tendo aquela maturidade cristã que nós devemos ter, né? Porque ele poderia de repente dizer, minha irmã, me parece que esse exemplo, salvo engano, o Leandro vai lembrar, uma citou, é de uma irmã que estava tendo gestos muito efusivos na hora da mensagem, né? E aquilo começou a atrapalhar. Ele poderia de repente dizer assim, minha irmã, só não vai ficar calada, não, eu estou aqui pregando, só está me atrapalhando. Ele poderia ter feito isso? Poderia. E a irmã estava incorreta? Estava. Mas ele levanta a igreja, chama a irmã e a repreende ela no privado, de modo que ele pudesse continuar o seu sermão. Então, excelente exemplo, né? Então, são questões que acontecem que a maturidade... Opa, peraí, em vez de eu expor... E esse exemplo que o Moacir trouxe demonstra um autocontrole muito grande. Imagine um culto acontecendo e ele lembra de colocar a igreja em oração para poder dizer, deixou de expor. Ela não teve, vamos dizer assim, um sinal de caráter, mas ele demonstrou isso, né, pastor? E a irmã depois ficou chateada, etc. O que demonstra... E aí, veja bem, pode ser que aquela irmã estava genuinamente
celebrando ao Senhor. Eu creio que possa ser que ela estava sendo Sim, genuína, mas faltava-lhe maturidade. E autoridade. mesmo porque depois ele estendeu a história dizendo que a irmã reclamou com a esposa e tal, ou seja, ela ainda ficou chateada, o que atesta vez mais a falta de maturidade. Ela estava fazendo aquilo talvez legítimo. Vamos partir do pressuposto que ela estava fazendo de forma legítima, no sentido de que ela não estava mal intencionada, mas de forma incorreta, né? Até porque é um exemplo interessante, porque ela estava ali, talvez, no uso do dom que Deus lhe tinha confiado, Justamente. profetizando para a Justamente. igreja. Só que ela exagerou na dose, né, pastor? Falta É de por caráter. isso que é muito importante, não é, gente? O dom precisa estar alinhado ao fruto. Porque quando há o fruto, há um melhor uso do dom. Então, o dom é muito importante, mas o dom ausente do fruto ele pode gerar problema. Olha que paradoxo, né? Porque é um dom de Deus, é bênção, mas se usado da forma inadequada, ele pode gerar problema. É o mesmo que utensílios que a gente tem em casa. Você tem uma faca. Se ela for bem utilizada, vai ter um grande proveito. No entanto, se mal utilizada, ela pode tanto te ferir, tanto quanto pessoas que estão à sua volta. Então, o dom é a mesma coisa. O dom, quando usado alinhado ao fruto, ele vai alcançar o proveito. Do contrário, ele pode trazer prejuízo. E a gente tem relatos diversos de pessoas com um dom, mas sem o desenvolvimento do fruto, que acabam trazendo prejuízo tanto para si quanto para os demais da sua comunidade. A gente pode comentar que o fruto, pastor, é o tempero da comida, né? É o que dá Pronto. o destaque. A comida é É, gostosa, mas sem um tempero correto, ela não realça o seu sabor. é isso aí. Excelente. É aquilo que nos ajuda a fugir, como a gente mencionou lá no início, dos excessos. Sabe, todo exagero, porque uma das características assim, muito presentes na maturidade é justamente esse equilíbrio, esse distanciamento do território do exagero. Está claro, minha gente, até aqui, a gente está quase que concluindo, não é? Sim, Mas eu acho importante senhor. fazer essas sinalizações, especialmente nessa parte aqui, né? Até para que a gente compreenda que às vezes você vai ter alguém muito usado por Deus, mas que às vezes precisa ser mais maduro. Pastor, Sim, eu não só rapidinho, não, não, eu creio que durante essas nossas aulas, não sei se todas as lições vão destacar isso aí, mas seria bom ficar bem destacado para que a gente possa aprender, né, corretamente, quais são as diferenças, né, entre o fruto do Espírito e os dons, né, e como eles são, a gente pode destacar e entender a função, né, na nossa vida cristã, né, para a gente não ficar perdido, né, porque muitas pessoas que nem nós temos, nós, né, todos nós temos a dificuldade, às vezes, de verificar uma pessoa que é muito usada por Deus, mas não está com a vida espiritual correta. Então, é excelente essa lição para a gente poder entender ao longo de todos esses capítulos, a gente saber definir corretamente o que são os dons do Espírito Santo, né? E o que é o fruto do Espírito Santo e como que eles juntos podem potencializar a maturidade cristã de cada um de nós. justamente, excelente. Eu acredito com certeza, à medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai trabalhando essas questões. Na verdade, tanto o dom como o fruto são obra do Espírito Santo, só que cada um atende uma perspectiva, não é? E quando a gente tem apenas uma das perspectivas, a gente pode, lamentavelmente, ter problema. Então, vamos lá, buscando conhecimento, vou repetir aqui, buscando conhecimento na palavra. Então, crente maduro, lê e estuda a palavra. O que a gente está fazendo aqui é uma busca de desenvolver uma vida cristã madura. Eu sou um cristão maduro, mas não gosto de ler a Bíblia nem estudar a Bíblia. Eu sinto muito. Não dá. Crente ou cristão maduro tem apreço pela leitura e pelo estudo da palavra. Porque como é que eu vou colocar em prática algo que eu não recebi? Algo que eu não aprendi? Então, leitura e estudo da palavra, congrega. Aqui está falando congrega em uma igreja saudável, mas eu parto do princípio que um crente maduro congrega.
Então, com isso, eu tô fazendo uma provocação, que essa história de que eu sou cristão maduro e não congrego, não quero fazer parte de uma igreja local, faço meu culto da minha casa, porque onde eu estou, Deus está. Sabe essa conversa entre aspas, desigrejados? Falta de maturidade. Porque o que eu estou dizendo? Veja bem, gente, eu preciso falar sobre isso. Não é o eixo da nossa aula, mas é porque, como esses movimentos vão crescendo, eu preciso alertá-los sobre isso. Veja bem, quando alguém se indispõe deliberadamente em fazer parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, o que esse alguém está dizendo? A Camila citou agora há pouco uma expressão ali, capim dourado, alguma coisa, eu não me lembro. Mas alecrim dourado, desculpa. Alecrim. Alecrim dourado. O que eu estou dizendo com essa postura? Eu sou tão bom, mas tão bom, que não dá para me fazer parte dessa. Você entende? Uma coisa é alguém que mora num país, e eu conheço, por exemplo, pessoas, eu conheço jogador de futebol que vai para o mundo árabe, e eles vivem em regiões onde não tem igreja local. Então, ele congrega a sua família, às vezes participa de um culto online, etc. É a única forma que ele tem de estar em contato com a comunidade de fé. Agora, um indivíduo que está numa cidade, tem 5, 10, 15 igrejas, e ele não consegue congregar em nenhuma, tem um problema nesse indivíduo. Então, o fato de eu não querer congregar, o fato de eu não querer congregar, implica, por consequência, falta de maturidade. Porque se eu sou maduro, eu quero congregar. Ah, mas tem problema na congregação. Mas esses problemas, volto a dizer, é uma forma de eu desenvolver ainda mais o caráter de Cristo em mim. O Marcinho colocou aqui a última bolachinha do pacote. Eu me lembro do pastor Mark Anderson, ele vai dizer isso aí, ó, que, em geral, a última bolacha do pacote sempre está quebrada. Né? Então, assim, essa coisa de se achar demais já pressupõe uma deformidade no desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Terceiro, cultivar uma vida de oração constante, porque quanto mais em comunhão que eu estou com Deus, mais eu busco a presença de Deus, mais eu vou me desenvolvendo nesse aspecto, submetendo-se ao Espírito Santo. É permitir com que o Espírito Santo modele, porque o Espírito Santo faz isso, ele modela o caráter de Cristo em nós. Quando eu falo, gente, sobre essa linguagem, eu preciso que isso fique muito claro para vocês. O que é essa modelagem do caráter de Cristo em nós? É o agir do Espírito Santo fazendo com que nós sejamos como Cristo. Simples assim. É o Espírito Santo trabalhando em nós, fazendo com que a cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. E esse é o alvo de ser discípulo de Jesus. O alvo maior do discipulado cristão não é outro senão se tornar parecido com Cristo. Então, o alvo principal do discipulado cristão não é alcançar bênçãos e dádivas, sejam elas quais forem, não. É ser parecido com Cristo, é ser como Jesus. O alvo de todo legítimo discípulo é: eu quero ser como meu mestre. Logo, se nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós queremos ser como ele. Conclusão. Fernando, você ia dizer alguma coisa, meu irmão? Não sei se sua mão está levantada há muito tempo, eu só vi agora. Perdão. Eu já levantei, já baixou, já levantei de novo. Perdão, eu só vi agora, perdão. Não, tranquilo. Pastor, levando em conta que maturidade vem de maduro, e se a gente olhar por uma árvore que dá frutos, nem todos os frutos amadurecem de uma só vez. Mas Uau. olhando agora para a igreja, nós queremos amadurecimentos e queremos que todos amadureçam no mesmo tempo. E são pessoas que têm temperamentos diferentes, que têm vidas e objetivos diferentes. Como é que a gente traz, assim como a árvore às vezes pode dar um fruto fora de tempo, e também no seu tempo dá o seu fruto de colheita, para a igreja, como é que a gente pode fazer isso, todos amadurecer ao mesmo tempo? Não ter aquele que amadureceu primeiro e depois ficou podre, ou aquele que ficou de vez, ainda está verde. Perfeito. Eu tenho a impressão, Fernando, que essa talvez, eu diria o seguinte: na minha perspectiva, é impossível nós termos todo mundo amadurecendo no mesmo tempo. Eu penso que talvez a maturidade vai fazer justamente haver essa percepção que você acabou de mencionar, que cada um tem o seu tempo. Que tem gente que vai demorar um cadiquinho mais. Que tem gente que precisa de mais ajuda.
que tem gente que o processo de desenvolvimento ele é mais moroso. E isso é a maturidade que nos ensina. Porque, por exemplo, a falta de maturidade faz com que a gente queira que as pessoas amadureçam a muque. Não é? Você sabe desse... vai me fugir agora o nome desses tratamento que o pessoal faz para que um fruto amadureça mais rápido do que o normal, né? Então, às vezes a gente quer, que são tratamentos de caráter artificial, né? E o fruto, quando ele amadurece muito rápido, ele acaba perdendo muito os seus nutrientes. Ele não é saudável como o fruto que amadureceu naturalmente. Então, eu penso que, considerando aquilo que o Fernando mencionou, a gente sempre vai ter... Gente, veja bem, a gente sempre vai ter na comunidade crentes imaturos. Sempre vai ter. Então, ou seja... Aí vai ter um entrando para a maturidade, mas tem um chegando na imaturidade. Sempre vai ter alguém imaturo. Então, ou seja, a visão de escola bíblica dominical, que é aquele... Os pequenininhos, adolescentes, os jovens, e senhores e senhoras, sempre tem que ter dentro de uma igreja, porque sempre vai ter algum cristão que vai estar num estágio de amadurecimento. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E olha, devo dizer para vocês, isso não é sendo pessimista, não, é a constatação da realidade. E tem gente que vai para o céu imaturo. Que vai viver uma... É sério, tem gente que vive uma vida inteira cristã imaturo. Não fala isso, pastor. Precisando de um... Agora, óbvio, a gente não pode... Boa parte dos irmãos vai, então vou fechar a apostila e vou continuar. Não, a gente não pode se contentar com a imaturidade, porque a gente vai ver mais adiante perdas que a gente tem em razão da imaturidade. Um exemplo que eu sempre dou, que provável vai ser dado na aula quando chegar, que eu acho até que não é minha. Imagina bem, eu tenho aqui a chave do meu carro. Se o Benjamin chegar agora para mim e falar, papai, me empresta a chave que eu quero ir no mercado comprar um suco, eu vou dar a chave para ele? Não. Por que eu não vou dar a chave para ele? Primeiro, porque ele não tem a licença para fazê-lo e porque ele não tem maturidade para fazer. Se eu der a chave para ele, muito provável ele vai cometer um acidente. Provável não, 100% vai ter um acidente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que tem bênçãos de Deus reservadas para nós, né? Deus abençoe, Mateus. Tem bênçãos de Deus reservadas para nós que nós não acessamos por falta de maturidade. Aí entra o que o Fernando disse. Se a gente ficar nesse pensamento, e quem está fazendo o curso bíblico tem que amadurecer, viu? Isso aí é válido só para quem não faz o curso. Tem coisas que Deus tem para nós que a gente deixa de receber porque a gente não é maduro. Pode falar, irmã Isabela. Pastor, eu só queria fazer uma pergunta antes da Isabela, por gentileza. A gente pode afirmar que esses avivamentos que ocorreram na história, principalmente em igrejas ou em comunidades, foram de pessoas que alcançaram um grau de maturidade? Você fala dos líderes desse avivamento ou de todas as pessoas envolvidas nesse avivamento? Assim, da comunidade num todo, que o avivamento não vem sobre um eu acredito local, sobre uma igreja. A forma de acreditar que aquelas pessoas que estavam ali reunidas alcançou um grau de maturidade, que participavam da mesma ideia, do mesmo fruto do espírito e da busca. Pode-se afirmar isso ou não? Eu acredito o seguinte, que é possível que no ambiente de avivamento ainda existissem pessoas não maduras ou pessoas em processo de amadurecimento. Até porque eu penso que o processo de amadurecimento ele é progressivo. Então pode ser que imagine uma igreja X vivenciou um processo extraordinário de avivamento, mas que se você for lá participar do dia a dia, você vai notar alguém que está cheio do Espírito Santo, usado por Deus, como a gente disse agora há pouco, mas ainda não está maduro. Então, eu não acredito na ideia de 100% dessa comunidade ser madura quando houve um avivamento. Eu acredito sim, que o avivamento ele é um pressuposto que há maturidade em alguns, que o avivamento é um pressuposto de que essa ação do Espírito Santo vai levar aquela comunidade a uma maior maturidade em Deus por vezes, mas não acredito que o avivamento é uma atestação de que todos eram maduros. Perdão.
Não sei se me fiz claro, mas é essa a minha perspectiva. Isabela, pastor. Isabela, por favor. Já estamos quase caminhando para o fim, tá, gente? Ok. Não, pastor, eu só ia comentar, quando a gente estava falando sobre ser maduro, que até uma árvore frutífera, nem todos os frutos ficam maduros ao mesmo tempo, todos. Quando a gente vai pegar uma manga, a gente fica lá palpando no pé para ver qual que tá melhor de colher, qual que tá mais madura, qual que ainda tá verde. Então, até as frutas, cada uma tem que madurar. Excelente, Isabela, é isso mesmo. Agora, olha o detalhe interessante, né? Se uma fruta, passado o tempo de amadurecer, não amadurece, logo ela não cumprirá o seu propósito. O problema de quando o indivíduo não amadurece, no tempo que é para ele amadurecer, é que ele vai deixar de cumprir o seu propósito da forma que ele deveria cumprir. Então, por exemplo, um cristão que passa uma vida cristã inteira verde, ele vai deixar de viver a plenitude do propósito de Deus para a vida dele, porque a imaturidade, ela quando estendida, ela me priva de viver o que Deus tem para mim viver. Então, por exemplo, tem coisas que a pessoa poderia desfrutar ou que poderia ser confiadas a um indivíduo que não podem ser confiadas porque ele é imaturo. Eu me lembro de pastores amigos dizer o seguinte: olha, eu tenho uma pessoa na minha igreja que é uma bênção. Eu até estava com desejo de apresentá-lo a determinado ministério, mas não dá. Ele está muito imaturo ainda. Então você vê que o pastor tinha um desejo, observou o potencial, mas ele falava: eu não posso fazer, porque está imaturo. Então, aquele indivíduo está deixando de viver algo de Deus para a vida dele, está deixando de avançar porque é imaturo. E você sabe que pena que é? Eu não estou falando, às vezes, de um indivíduo que é um jovenzinho, estou falando, às vezes, de alguém que já tem uma certa idade, que poderia já estar vivendo um estágio diferente da sua vida espiritual, mas que não está vivendo porque falta imaturidade. Então, tem o potencial, o pastor vê nessa pessoa a possibilidade de investir nela mais, não fala: não posso. Mas por que você não pode? Porque não é maduro o suficiente. Então a pessoa acaba tendo prejuízos. O problema é isso. Eu disse aqui para vocês: tem gente que vai ser a vida inteira imaturo, mas vai ser salvo, mas o fato do indivíduo ser salvo não implica dizer que ao longo da vida ele não vai ter prejuízo. Ele não vai perder de servir no reino de Deus muito mais efetivamente. Posto isso, minha gente, penso aqui concluir essa aula de hoje. Eu vou deixar as perguntas com o nosso queridíssimo Leandro Zardo. Elas já estão aí na tela para vocês. Vamos lá, né? Muito das participações, sobretudo nessa última parte aqui, nós estamos aquecendo. Muito do que eu disse hoje vai sendo reforçado nas aulas posteriores, porque a gente vai passar de novo por algumas informações, outras coisas vão sendo ampliadas. Então, leia, estude e vamos orar para que não somente fique aqui no campo da troca de ideias, por assim dizer, orar para que, de fato, nós possamos, ao longo dessas semanas, por meio da obra do Espírito Santo em nós, desenvolvermos um caráter cristão mais maduro, porque isso vai nos permitir dar passos maiores em direção daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Meu muito obrigado.